Está poder estar cooperando, aleluia, com o evangelista ali. Desde já quero pedir perdão. Menos de um mês esse grupo abençoado estava lá conosco na festividade dos senhores. E hoje eu não pude vir com os senhores. Mas Deus sabe todas as coisas. Mas agradecemos a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a vida desse grupo. Pelo primeiro ano de fertilidade, nós vemos a mão do Senhor, aleluia, sobre este lugar, sobre este grupo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que a presença de Deus, ela é real no nosso meio. Por isso, nesta noite, louvado seja Deus, não se preocupe, mas abra tão somente o seu coração. Se Deus permitiu que você chegasse até aqui neste dia de hoje, é porque Ele tem uma bênção para você. Não importa a tua condição, ainda que a tua condição seja como a condição de Jacó, aleluia, correndo do seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Não é que Deus pega o homem no fracasso, não é porque Deus tem os seus tempos, não tem, aleluia, louvado seja Deus, os seus objetivos. E no momento que Jacó cansou, ele pegou a pedra, ele fez como um travesseiro e ele dormiu naquele momento. E era naquele momento certo que Deus queria falar com Jacó. A Bíblia diz que Jacó viu uma escada que descia dos céus à terra. Ele via Deus sentado lá em cima, porque Ele está sentado no alto e submetindo. E ele via anjos subindo e descendo. E quando ele despertou daquele sono, ele disse: é verdade, Deus está neste lugar e eu não sabia. Quão terrível é este lugar. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta do céu. Não importa a tua condição, mas Deus nesta noite vai falar contigo. Você pode ter até a condição, aleluia, de Isaías, mas tudo tem um tempo de Deus. Hoje pode ser o dia do rei Osias morrer e você vê a glória de Deus que nunca mais você viu. Perdeu, aleluia, a virtude, mas nesta noite Deus tem algo ainda contigo. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Isaías disse: no ano que morreu o rei Osias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aleluia, ele estava, aleluia, em falta com Deus, mas Deus, pela sua misericórdia, revelou a sua graça, revelou o seu poder. E ele disse: eu vi os serafins, ele tinha 6 asas. Olha a visão, aleluia. O homem estava em falta com Deus, mas ele não teve visão dizendo que viu o anjo só de uma asa, não. Ele viu a visão completa, porque Deus tinha olhado para ele. Não sei como tu chegou aqui nesta noite, mas tu vai tomar uma injeção do Espírito Santo para Deus dizer: levanta, aleluia, come e bebe, porque não é onde é a tua caminhada. Xarabanda na bacana da vassoura, xarante cantuás. Aleluia. Isaías disse: eu vi anjos do Senhor, eu vi o serafim que voava, aí tinha 6 asas, 2 cobriam a perna, 2 cobriam o rosto, e eu vi aqui com 2 ele voava, ele cercava, ele louvava e exaltava o nome do Todo-Poderoso, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E como Isaías viu uma visão, ele disse: como é que eu posso ver uma visão dessa? Aleluia, tudo, aleluia, atrapalhado. Senhor, eu sou homem de puros lábios, e os meus sonhos, de repente no meio do povo de puros lábios, e o meu sonho de o Senhor dos exércitos, é porque eu disse: olha, o teu ministério é profundo, aleluia, que eu tenho contigo, tu serás um dos, aleluia, dos maiores profetas, para revelar, aleluia, a vida, o futuro do Messias, vai ser tu mesmo. Tu estava correndo, mas eu te levei a via, eu te dei impedimento, e você vai fazer o que eu quero. Isaías disse: eu vi quando o anjo foi lá, tirou a brasa do altar de tenaz e tocou na minha boca, disse: já foi, já está purificado todos os teus pecados. E quanto tempo ele estava ouvindo a voz de Deus? Quanto tempo ele não estava ouvindo a voz de Deus? Eita lá, quanto tempo sem ouvir a voz de Deus, sem sentir a presença do Espírito Santo, sem sentir mesmo o gozo da salvação, o prazer de estar na casa de Deus.
Aleluia. Tem um irmão que nos aperceberia, ele frisou em voltar-se ao primeiro amor. Aleluia. Isaías disse: ouviu uma voz quebrada e clamava: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Mas eu, aleluia, me prontifiquei porque ele já estava purificado. Mas graças a Deus, tema desta noite, amados e queridos irmãos, escolhido pelos varões desta igreja, tema que nos chama muita atenção. Nós conhecemos, aleluia, como já foi falado, o apóstolo Paulo, e ele tinha um carinho muito grande por Timóteo. Timóteo, ele ganhou ao Senhor. E o próprio Paulo, que tem que descobrir o obreiro, é o pastor. Nada disso que alguém virar de fora, dizer Deus tem chamada, olha pro lado ali para isso, não. Tem que sair daqui, tem que sair de baixo, aleluia, de onde você nasceu. E Paulo viu que Timóteo tinha uma chamada, aleluia, para pastorear. Paulo viu naquele jovem, aleluia, algo muito tremendo para o ministério. Mas Paulo, aleluia, ele disse: olha, eu tenho que passar, aleluia, recomendação, eu tenho que doutrinar ele até os meus últimos momentos, que eu estiver ao lado de Timóteo, eu vou educá-lo para fazer a obra do Senhor. E quando ele chega para Timóteo, amados e queridos irmãos, e ele diz: tu, pois, meu filho. E na realidade não foi, aleluia, gerado biologicamente por Paulo, mas espiritualmente foi por Paulo. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quando Paulo, amados e queridos irmãos, mostrando para Timóteo, aleluia, que, aleluia, a força estava na graça de Cristo, estava dizendo: Timóteo, quanto mais você abundar na graça, mais fortificado você vai ser. Amém, Deus? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Olha, e confiai, aleluia. Olha como tipo, olha o cuidado de Paulo. Você tem que confiar, aleluia, em homens idôneos. Você, Timóteo, aleluia, vai ser um obreiro, aleluia, da qual você não vai ter que se vergonhar, mas você vai manejar bem a palavra da fé. Mas você precisa se fortificar da graça que há em Cristo Jesus. Irmão, a vida do obreiro, ela é espiada nessa epístola de Timóteo. Quando Paulo vê que muitos obreiros e que muitos servos do Senhor, aleluia, eles estão permanecendo, nós vemos ele recomendando a Paulo, aleluia, Timóteo. Ele disse: ó Timóteo, e tem mais um, ó Timóteo, você sabia que você não pode, aleluia, colocar o seu, aleluia, seu amor no dinheiro, porque o amor no dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa, aleluia, dessas, tu precisa muito fraquejar na fé, você vai expulsando. E quando ele diz fortalecer a graça que há em Cristo Jesus, você vai lembrar que Paulo, ele também foi à igreja de Éfeso, no capítulo 6, aleluia, e no versículo de número 10, quando ele chega, que havia, aleluia, muitos irmãos, numa guerra tremenda, aleluia, entre outros, e quando Paulo disse: no demais, irmão meu, fortalecei, aleluia, no Senhor e na força do seu poder. O que é que vocês querem? Porque nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra os principados, contra as astutas ciladas do diabo. Tem que se fortalecer em Deus e na força do seu poder.